Matemática financeira, porcentagem. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos, que legal, que alegria ter sua companhia. Aqui estou de novo, o professor Brian, sempre pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e o Aprova Concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia, parabéns pela busca ao conhecimento. E chegamos para essa aula de matemática financeira, onde a gente vai abordar um conceito inicial, um pré-requisito para você entender conceitos mais sofisticados, ideias mais complexas sobre matemática financeira. Eu estou falando sobre o cálculo de porcentagem. Vamos entender juntos e vamos entender principalmente qual é a noção que você tem que ter de porcentagem para mandar bem em matemática financeira e saber quais são os caminhos a se seguir e entender por completo esse lance da porcentagem. E claro, se mais uma aula começa, você é o meu convidado aí do outro lado, então venha comigo, o assunto agora é porcentagem, legal? Bom, vamos começar pelo começo, vamos começar pela primeira ideia. Olha só, quando se fala em porcentagem, porcentagem é o que nós chamamos de uma razão. Mas não se engane, a palavra razão, ela tem alguns sinônimos. A palavra razão é a mesma coisa que a palavra fração. E adivinhe, fração, razão, tem o mesmo significado da palavra divisão. Razão, fração e divisão são exatamente a mesma coisa. Só que para ser uma porcentagem, não é uma razão qualquer não. É uma razão que tem o denominador 100. E é assim que representa uma porcentagem, por meio dessa razão, dessa divisão de denominador 100. E para não ficar escrevendo na forma de fração toda hora, nós usamos o símbolo do porcento. Vejamos por definição. X% é nada mais, nada menos do que a divisão de x por 100. X% é a divisão de x por 100, legal? Muito bem, é muito importante nesse primeiro momento que você entenda que existe uma relação íntima entre decimal e porcentagem. Deixa eu ser mais claro para você entender. Toda vez que você se refere a 27%, você está falando, por exemplo, na divisão de 27 por 100. E a divisão de 27 por 100 dá 0,27. Ou seja, eu quero que você entenda aqui que porcentagem tem tudo a ver com decimal. E decimal tem tudo a ver com porcentagem. São conceitos que andam juntos, caminham juntos. A mesma coisa, e claro, dá para fazer a ponte inversa. Ou seja, quando você pega, por exemplo, 0,07, é a divisão de 7 por 100. E 7 dividido por 100 é 7%. Ou seja, o caminho vai e volta. Porcentagem tem a ver com decimal e decimal tem a ver com porcentagem. O legal é que você precisa ter também claro na sua cabeça que, gostando ou não, aceitando ou não a ideia, toda vez, por exemplo, que você multiplica um número por 0,72, então toda vez que você faz essa conta, você está calculando 72%, gostando ou não. É muito legal você ter essa noção clara, principalmente em conceitos mais avançados que ainda virão na matemática financeira. Entender que a porcentagem e o decimal, elas andam juntas. E quando você está fazendo um decimal, você possivelmente tem atrás dele uma porcentagem, legal? Muito bem. O primeiro passo foi entendido, o que é uma porcentagem. Agora, nós vamos revisar aqui como se calcular uma porcentagem. E agora, eu quero falar para você o seguinte, olha, se você já tem um jeito de calcular porcentagem, se você já tem as suas técnicas para calcular porcentagem, pode usar à vontade. O que a gente vai propor aqui é para aqueles que não sabem ainda, ou para aqueles que têm alguma dificuldade de calcular porcentagem, ou quer simplesmente conhecer um jeito novo de calcular porcentagem, beleza? Então vamos lá. O próximo passo na nossa porcentagem é justamente se preocupar com o
cálculo dessa porcentagem. Como fazer essas contas? Bom, vamos começar pelo jeito mais básico e talvez o jeito mais ensinado em bancos escolares. Olha só, quando o assunto é porcentagem, talvez o jeito mais usado de se calcular porcentagem é o que eu vou mostrar agora. Olha só, calcule 25% de 12. O que você faz? Você pega o 25, você multiplica pelo 12 e depois divide o resultado por 100. Duas informações básicas. O porcento significa divisão por 100. E o D representa a operação de multiplicação. Então é 25 vezes o 12 dividido por 100. Claro que a ordem que você vai fazer tanto faz. Se primeiro você vai multiplicar ou primeiro você vai dividir, não vai mudar o resultado. Olha só, 25 vezes 12 é 300, 300 sobre 100 é a divisão de 300 por 100, que dá 3. Pronto, tá aqui o resultado 3. Esse jeito de calcular porcentagem é bem eficiente, como eu disse, é muito usado nos bancos escolares, é assim que muitos professores ensinam. Mas não é o único jeito de se calcular porcentagem. Dá para calcular porcentagem também usando a conhecidíssima regra de 3. Veja o segundo exemplo agora, ó. Vamos calcular 12% de 50. Muita gente faz por regra de 3 assim, ó. Ele fala que 50 é o nosso total, é o nosso 100%. Como eu estou atrás de 12%, é uma quantidade menor, x. Então você fala que 50 é o total 100%, 12% é x. E para resolver via regra de 3, você vai usar aquela boa e velha multiplicação cruzada. Ó, 100 vezes o x é igual a 50 vezes o 12. 50 vezes 12 deixa resultado 600 e o valor do x é 600 dividido por 100. Lembre-se que quem está multiplicando vai para o outro membro dividindo. E, portanto, o x é igual a 6. Legal? Outra forma de se fazer esse cálculo percentual que dá certo sempre, claro. Um terceiro jeito, e aí eu separei um terceiro problema para a gente resolver, é calcular a porcentagem quase que instantaneamente, ou praticamente de cabeça, que é o seguinte, ó, 80% de 500. Como eu vou fazer essa conta? Você pode pegar o valor em questão, que nesse caso é 500, e dividir ele por 100. É muito importante que você lembre, quando você pega o número e divide por 100, você está calculando 1%, não interessa. Pegou o número, dividiu por 100, é 1%. Então, nesse caso, 500 dividido por 100 é 5, que na prática representa 1%. Como eu estou interessado em calcular 80%, então é 80 vezes esse 5. 80 vezes o 5 vai dar resultado que dá 400 e tá feito o resultado aí, tá feito a conta, perfeito? Um último ponto que assombra muitos candidatos é, Brian, eu não sei calcular porcentagem de porcentagem. Vem comigo que eu te ajudo, ó. 40% de 80%. Como proceder? 40% é 40 por 100. 80% é 80 por 100. E o D é o que mesmo? É a multiplicação. Sendo assim, nós vamos ter 40 dividido por 100 vezes 80 dividido por 100. Lembre-se, para se multiplicar frações, você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos lá, 0 em cima, 0 embaixo, vamos simplificar a fração. 4 vezes 8 dá 32, 10 vezes 10 dá 100, 32 dividido em 100 é 32%, ou seja, 40%
de 80% representam 32%. Perfeito? Repassamos essa parte do cálculo. É muito importante você saber calcular a porcentagem. Mas não é aí que mora o grande desafio, não é aí que estão os maiores erros e não é só o cálculo percentual que vai fundamentar sua matemática financeira. Você precisa entender que um tipo muito comum de problema em porcentagem é trabalhar exatamente com aumentos percentuais e quedas ou descontos percentuais. Aumentos e quedas percentuais são muito cobrados e muito exigidos em provas de um modo geral. E o mais legal é o seguinte, olha, você não precisa saber o valor para construir um aumento percentual. É isso mesmo. Às vezes você precisa falar, puxa, mas eu não sei qual é o número. Como que eu vou aumentar um número que eu não sei? Aí é que está o segredo. Não interessa se é um suco, um refrigerante, uma bolsa, um sapato, um carro ou uma casa. Se você precisar aumentar um valor percentualmente, multiplique o número em questão por 1 mais x sobre 100. Não interessa o que você vai aumentar. Se você quer aumentar x%, multiplique por 1 mais x sobre 100. Agora, se você quer fazer uma queda, uma redução de x%, multiplique o número em questão por 1 menos x sobre 100. É visível que x sobre 100 é x%. Isso eu não preciso falar, a gente já viu no comecinho. Agora, é muito importante que você entenda o significado do 1. Olha que legal, ó. 1 é a mesma coisa que 100 dividido por 100, que é a mesma coisa que 100%. Exatamente por esse fundamento, eu preciso que você entenda que se, por exemplo, você decidir multiplicar um número por 1,27, qualquer número, ó, qualquer número multiplicado por 1,27, desde que seja positivo, esse número vai ficar maior. Escolhe o número da tua calculadora, multiplica por 1,27. Você vai ver que o número aumenta. Claro que aumenta, porque este 1 representa o 100%. E o 27, que está depois da vírgula, representa o 27%. Por isso que aumenta, ele aumenta 27%, perfeito? Olha que legal a relação íntima entre o decimal e a porcentagem. Tem sempre tudo a ver. Ou seja, vou pegar um próximo exemplo para você entender. Ó. Se nós, por exemplo, multiplicássemos um número por 1,82. O que significa multiplicar por 1,82? O número aumenta ou diminui? Aumenta. Aumenta quanto? Aumenta 82%. Legal? Muito bem, sabendo desse conhecimento, vamos dar um próximo passo juntos, que é fazer alguns aumentos para ter certeza que você entendeu. Olha só, vamos pegar R$10 e aumentar 40%. Claro que dá para fazer por regra de 3, mas eu quero propor uma outra ideia. R$10 com um aumento de 40%, nós vamos multiplicar por 1 mais 40 sobre 100. Cai um zero em cima, cai um zero embaixo, então vai ficar R$10 multiplicado por 1 mais 0,4. Ou ainda, 10 vezes o 1,4, que dá 14. O valor já está aumentado 40%. Vamos fazer mais um? Vamos lá. R$25 com um aumento de 20%. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar os R$25 e vamos aumentar 20%. 1 mais 20 sobre 100. Cai um zero em cima, um zero embaixo, e aí nós vamos ficar com 1 mais 0,2. E perceba, 25 vezes 1,2 já vai dar o valor aumentado, que dá 30. R$30 é o valor aumentado. Serve para o aumento, serve para o desconto. Vamos lá agora, R$80 com uma queda de 30%. Como a gente vai fazer isso? Vai fazer assim, ó, 80 multiplicado por 1 menos 30 sobre 100. 30 sobre 100 é equivalente a 3 sobre 10, e vai ficar 80,
1 menos 0,3. 1 menos 0,3 é 0,7. 8 vezes 7 dá 56, é o valor já reduzido, perfeito? R$ 62,00 com uma queda de 10%. Vamos lá, como reduzir 10%? É multiplicando por 1 menos 10 sobre 100. Ou seja, 62 que multiplica 1 menos 0,1, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,9. 62 vezes o 0,9 dá 55,80. O valor já ajustado, já corrigido aí, perfeito? Legal, maravilha. Entenda ainda que essa ideia de fazer o aumento e o desconto percentual, ela pode ser levada para um outro patamar. E é aí que a galera começa a perder questões no concurso público. Quer ver? Algumas situações que você precisa tomar muito cuidado. Primeira delas, como proceder com 2 aumentos de 10%? Como fazer 2 aumentos de 10%. Se você perguntar para a maior parte das pessoas, elas vão garantir para você que 2 aumentos de 10% é um aumento de 20%. Mas usando um pouquinho do nosso conhecimento aprendido até aqui, perceba o seguinte, ó, se eu quero aumentar 10%, eu vou multiplicar por 1 mais 10 sobre 100. E se mesmo assim eu quiser fazer mais um aumento, um sucessivo a ele, de 10% também, eu vou multiplicar por 1 mais 10 sobre 100 de novo. Peraí, fazendo as continhas aqui, ó, então eu vou ter 1 mais 0,1, que multiplica 1 mais 0,1. Ou ainda, 1,1 vezes 1,1, que dá 1,21. Mas pensa bem, multiplicar por 1,21 é aumentar quanto? O 1 é o 100%, o que está depois da vírgula é o que aumenta. Isso mesmo, 2 aumentos sucessivos de 10% representam um aumento de 21%. 2 aumentos de 10 representam um aumento de 21%. Só assim, Brian, é impossível, a minha cabeça não consegue administrar isso. 2 aumentos de 10 é um de 20. Clara, pensa bem. Vamos fazer assim, ó. Pense comigo. Você pega originalmente um dinheiro de R$100, beleza? Um patrimônio de R$100 e decide aumentar esse patrimônio 10%. No primeiro momento, 10% de R$100 é super fácil, porque 10% de R$100 são R$10. Ou seja, você deixa de ter R$100 e passa a ter R$110. Legal? Muito bem, só que agora nós vamos aumentar 10% de novo. Então, Brian, vai aumentar mais R$10. E aqui eu acho o teu erro, talvez. Entenda que 10% de R$100 é uma coisa. 10% de R$110 é outra. O dinheiro maior também tem 10% maior. 10% de 110 são R$11. E aí nós passamos a ter R$121. É exatamente por isso que 2 aumentos de 10 representam um aumento de 21%. Esse raciocínio, ele causa estranheza no aumento, mas no desconto a gente segue a mesma ideia. Olha só, 2 quedas sucessivas de 10%, ou seja, você dá um desconto de 10% e mais um desconto de 10%. Como proceder? Primeiro, eu quero que você olhe que não é necessário saber de qual é o valor do produto, não precisa. Se eu quero dar um desconto de 10%, nós vamos lá e vamos multiplicar por 1 menos 10 sobre 100 a primeira vez. E 1 menos 10 sobre 100 a segunda vez. Caindo um zero em cima e embaixo, vai ficar 1 menos 0,1, que multiplica 1 menos 0,1. Ou ainda, para ser mais preciso, 0,9 vezes 0,9. 0,9 vezes 0,9 dá 0,81. E aqui cabem 2 interpretações, hein? Vamos lá. Primeira interpretação.
Toda vez que você multiplica um número por 0,81, você está calculando 81%. Perfeito? Interpretação de número 2. Toda vez que você multiplica um número por 0,81, você está dando um desconto de quanto? De 19%. Quem mantém 81% está descontando 19%. Legal? E por último, essa aqui é a mais vilã de todas. Puxa, eu fui lá, aumentei 10% do valor do produto, mas agora eu diminuí 10%. Voltou tudo na mesma? Você que me diz. Vamos lá. Se eu aumentar ou se eu dar um desconto do mesmo valor, volta a ser tudo como era antes? Vamos ver? Olha só, aumentar 10% é 1 mais 10 sobre 100. Descontar 10% é 1 menos 10 sobre 100. Ah, Brian, mas primeiro é o desconto ou primeiro é o aumento? Como é uma multiplicação, a ordem dos fatores, a ordem que você faz, não altera o produto, não altera o resultado. Então vai ficar 1 mais 0,1, que multiplica 1 menos 0,1. 1,1 vezes 0,9. Quando você faz 1,1 vezes 0,9, deixa como resultado 0,99. Espera aí. Usando o mesmo raciocínio, quando você multiplica por 0,99, você está calculando 99%. E multiplicar por 0,9 também é descontar 1%. Isso mesmo, quando você dá um aumento de 10% e depois tira 10%, ou se você tira 10% ou depois aumenta 10%, no final você perdeu ou deu um desconto de 1%. Legal? Repare que essas ideias aqui, elas são muito cobradas em concurso, porque a galera não tem essa noção, age no automático e às vezes perde questões justamente por não parar e pensar, ou ainda por falta da teoria, beleza? Venha comigo agora, separei algumas questões para a gente ver juntos aí o que caiu já e o que é importante você saber, beleza? Bom, faz o seguinte agora, ó, cada questão, pensa que é uma questão da tua prova, então para o vídeo, tenta resolver, veja o que você acha aí, depois preste atenção no comentário, beleza? Vamos lá, um aparelho de som pode ser comprado em 4 prestações de 150, ou à vista com 10% de desconto. Quanto será pago em reais se a compra for feita à vista? Vamos lá. Primeira ideia, comprar o aparelho com 4 parcelas de 150. 4 parcelas de 150 é 600 reais. Como você vai ter 10% de desconto se pagar à vista, como que a gente vai resolver então? Vamos pegar os 600 reais e vamos tirar 10%, multiplicando por 1 menos 10 sobre 100. Caiu um zerinho em cima, 1 embaixo. 600 multiplicado por 1 menos 0,1. Ou ainda 600 vezes 0,9, e quando você faz 6 vezes 9 dá 54, ou seja, 540 reais à vista, resultado que aparece e está assinalado aqui na letra D, beleza? Achou fácil? Vamos para mais uma então? Mais uma questão para você, olha só. Em uma empresa, a razão do número de empregados para o de empregados homens para o de mulheres é de 3/7. Portanto, a porcentagem de homens empregados na empresa é quanto? Olha só o primeiro conceito que eu expliquei para você, razão. É a ideia da divisão. Ou seja, quando você pega o número de empregados homens e divide pelo número de empregados mulheres, é de 3/7. Quando eu falo que a razão é 3/7, não é verdade que os homens são 3 e as mulheres são 7. Não. Significa que para cada 3 homens, há 7 mulheres. Pera aí, eu quero saber os homens empregados na empresa. Ou seja, para fazer o total de homens, ou a razão dos homens empregados na empresa, eu vou ter que pensar nos homens
pelo total. Ou ainda, os total envolve homem mais mulher. Pensa bem, a proporção de homens é 3 e no total é de 3, homem mais mulher, 3 mais 7. 3 em 10. 3 em 10 é a razão dos homens pelo total. Entenda que desde que você altere em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, você pode fazer a multiplicação ou a divisão que você quiser. Portanto, eu vou deixar 10 vezes maior o numerador, 10 vezes maior o denominador, que vai dar 30 em 100. 30 em 100 é 30%. Ou seja, os homens no total dessa empresa representam 30 de cada 100, ou ainda representam para nós, vamos lá, 30%. Resposta que aparece aqui na letra A. Legal? Vamos para mais uma questão, vamos lá. Numa empresa, todos os clientes aderiram a apenas um dos seus dois planos, o alfa ou beta. O total de clientes é 1.260, dos quais 15% são do plano beta. Então, peraí, são 1.260, como o próprio enunciado falou, nós temos o plano alfa e o plano beta. E ele deixou muito claro que 15% são do plano beta, ou seja, 15 vezes o 1.260 dividido por 100 representa o plano beta. 15 vezes o 1.260 dá 18.900, que quando dividido por 100 dá 189. Legal? O plano beta tem 189 clientes. O plano alfa tem 1.260 menos esses 189. Perfeito? Tá fácil e dá 1.071. Maravilha. Aí ele continua dizendo assim, ó, se X clientes do plano beta deixarem a empresa, apenas 10% que nela permaneceram estarão no plano beta. Então nós temos um problema agora. Nós temos um momento em que os clientes vão deixar a empresa. X clientes vão deixar a empresa. E esses clientes são do plano beta. Ou seja, o plano beta, assim como o total da empresa, vai passar por mudanças. O plano beta vai ter 189 menos X. E o total vai ser 1.260 menos X. E nessa nova comparação, nós temos apenas 10% no plano beta. Ou seja, comparando o plano beta com o total, vai ser de 10%. 10 por 100. Perfeito? Isso é muito, muito cobrado. A alteração de porcentagem. Pega um valor, tira-se uma quantidade, o total tira-se e gera-se uma nova porcentagem. Para resolver uma proporção, já falamos aqui para você, vamos usar a boa e velha multiplicação cruzada. Perfeito? Vamos lá. Uma vez o 1.260 menos X é igual a 10 vezes o 189, que dá 1.890. Ó, não esqueça de multiplicar todo mundo. Então vai ficar 1.890 menos 10x. Legal? Muito bem. Para se resolver uma equação do primeiro grau, você vai mandar as variáveis para um lado e os números para o outro. Então vai ficar 10x menos x é igual a 1.890 menos 1.260. 9x é igual. 1.890 menos 1.260 deixa resultado 630. Para acabar com tudo, o valor do x é 630 dividido por 9. Que lembre-se, quem está multiplicando vai dividindo. 630 dividido por 9 dá x igual a 70. 70 clientes deixaram a empresa. E aí, o valor de x é um múltiplo. Vamos lá, 70 é múltiplo, está na tabuada do 3? Não. Está na tabuada do 8? Também não. Está na tabuada do 13? Não.
do 11? Não, 70 é um múltiplo de 10, legal? Alguns candidatos perguntam, Brian, eu nunca entendi por que eles colocam essa ideia de múltiplo fácil para você não usar as alternativas para tentar resolver a questão. Ou muitas vezes a galera usa as alternativas, eu acho que é a letra A, eu acho que é a letra B. Quando ele usa essa técnica do múltiplo, aí ele limita isso e fica muito complicado de usar as alternativas, beleza? Vamos para frente, vamos lá. Seguinte, ó, 2 descontos sucessivos no preço de 3%, no preço de uma mercadoria, equivalem ao quê? Peraí. Então vamos lá. Você vai dar 2 descontos de 3%. Então você vai multiplicar o valor da mercadoria, seja o valor que for, por 1 menos 3% e 1 menos 3%. Perfeito? Então vai ficar 1, basicamente, menos 0,03, multiplicado por 1 menos 0,03. Ou ainda, 0,97 vezes 0,97. Quando você fizer essa conta, e claro, tem o trabalhinho sujo de fazer a conta, vai dar 0,9409. Pense comigo agora, 0,9409 representam duas coisas muito importantes. Primeiro passo, você está calculando 94,09%. Como que eu fiz o decimal virar porcentagem? Multipliquei por 100. Pronto, já era. Mas quando você calcula 94,09%, você também está dando um desconto, e repare, você também está descontando, basicamente, quando você faz 100% menos 94,09, você está descontando 5,91%. Ou seja, quando você dá 2 descontos sucessivos de 3%, você concede um único desconto de 5,91. 5,91 é menos de 6%. Perfeito? Vamos lá para mais uma questão. Vamos lá. Roberto comprou algumas bolsas para revender, pagando o mesmo valor em cada uma delas. Inicialmente, colocou as bolsas à venda com um preço 50% superior ao da compra. Ao perceber que nenhuma bolsa tinha sido vendida, resolveu dar um desconto de 30% sobre o preço que estava vendendo. E com isso, conseguiu vender todas as bolsas. Quando comparado com o valor gasto por Roberto na compra das bolsas e o valor arrecadado por ele com a venda, implicou, e aí, no lucro ou no prejuízo? Repare, essa questão é altamente cobrada em vários concursos, porque muita gente faz a seguinte análise na hora da prova. Puxa, ele tinha 50% de lucro inicialmente, mas ele deu 30% de desconto. Adivinha qual é o botãozinho que você quer marcar lá na hora da prova, no calor do momento? Fala assim, ganhei 20%. E ainda sai falando que a prova estava fácil. Bom, vamos lá. A nossa aula é justamente para isso. Veja, primeiro ponto importante. Eu não sei qual é o valor que ele tinha, mas ele decidiu aumentar 50%. Então é 1 mais 50 sobre 100. Viu que não deu certo, e aí ele reduziu 30%. 1 menos 30 sobre 100. 0 em cima, 0 embaixo, e aí vai ficar 1 mais 0,5 multiplicado por 1 menos 0,3. Quando você faz 1,5 vezes 0,7, que é o valor decimal, você vai ter como resultado o valor original foi multiplicado por 1,05. E aí você que me diz, quando eu multiplico um número por 1,05, eu deixo ele maior ou deixo ele menor? Claro, eu deixo ele maior. Lembre-se, o 1, ele representa o 100%. O que está depois da vírgula, quando multiplicado por 100, representa a porcentagem que aumentou. Ou seja, ele teve lucro sim, mas teve um lucro de 5%. Fica atento, cara, fica esperto, porque isso é muito, muito cobrado em provas e concursos, beleza? Para fechar nossa aula, vamos para mais uma questão, venha comigo. Joaquim investiu em um fundo de investimento. Após um mês, esse fundo havia desvalorizado 10%.
Joaquim quer retirar o seu dinheiro quando houver uma valorização de 8%, em relação ao que ele havia aplicado inicialmente. Para que isso aconteça, é necessário que esse fundo se valorize quanto? Então vejamos, olha, o Joaquim tinha um dinheiro inicial. Esse dinheiro inicial, ele decidiu tirar esse dinheiro quando houver uma valorização de 8%, ou seja, quando ele for multiplicado por 1 mais 8 sobre 100. Só que no começo, ele perdeu 10%. 1 menos 10 sobre 100. E ele quer saber agora o que precisa acontecer. Olha, eu vou precisar aumentar. Eu não sei quanto, então vou dizer que vai aumentar uma quantidade M, perfeito? Repare, se ele tinha R$1, R$2, R$1.000.000, R$1.000.000.000, não interessa, porque quem está multiplicando vai para o outro membro dividindo, e esse valor, ele é simplificado. Ou seja, se ele tinha R$1.000, ele quer ganhar 8% de 1.000. Se ele tinha R$10.000, ele quer ganhar 8% de 10.000. Não faz diferença. Agora, vai ficar 1 menos 0,1 multiplicado por M igual a 1 mais 0,08. Legal? Muito bem. 0,9M é igual a 1,08. E o valor do M é 1,08 dividido por 0,9. Lembra que eu falei? Pode multiplicar em cima e embaixo, não tem problema. Vou deixar 100 vezes maior em cima, 100 vezes maior embaixo, e aí vai dar 108 dividido por 90. Quando você faz 108 dividido por 90, dá 1,2. Peraí, o 1 é o 100%. Pega o que está depois da vírgula e multiplica por 100. Ou seja, ele vai precisar aumentar 20% para ter o retorno desejado. Legal? Muito bem, chegamos ao final dessa aula, galera, ficou um pouco extenso, mas eu precisava fundamentar a porcentagem. Não existe matemática financeira sem porcentagem, então fica comigo, já já voltamos com mais uma aula e claro, você é meu convidado sempre, beleza? Um ótimo estudo a todos, galera, um forte abraço, tchau, tchau!